Na China, o clima é de pânico total. O presidente Xi Jinping acabou de ver as forças armadas, nas quais ele passou décadas investindo, levarem o mais brutal alerta imaginável. Xi não esperava por isso. Quando os Estados Unidos começaram a bombardear o Irã, ele achou que a China estava segura, mas o que Xi viu o apavora, porque isso mostra ao líder chinês uma coisa muito importante: a China não está pronta. Ela não está pronta para o poder militar que os Estados Unidos acabaram de provar que conseguem mobilizar. E isso deve aterrorizar Xi, porque analistas acreditam que ele já estava pronto para lançar sua invasão de Taiwan em 2027. Mas a China também não está pronta para a tempestade geopolítica que enfrentaria se algum dia entrasse em guerra contra os Estados Unidos. Vamos falar desse aspecto geopolítico mais adiante no vídeo. Mas no campo militar, os Estados Unidos mostraram mais uma vez várias coisas durante sua curta guerra contra o Irã que deve deixar Xi Jinping completamente apavorado. A primeira delas é o seguinte: os Estados Unidos provaram que conseguem cegar os olhos de uma nação inteira antes de atacar. Foi exatamente isso que fizeram no Irã, como revela o analista de inteligência e especialista em cibersegurança Ryan McBeth em um vídeo publicado no YouTube. Segundo ele, a capacidade dos Estados Unidos de coordenar ações aéreas, espaciais e cibernéticas foi projetada para interromper redes de sensores, além de sistemas de comando e controle, deixando o Irã com a capacidade reduzida de enxergar, coordenar e responder. E de fato, as primeiras horas dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã não foram marcados primeiro por bombas e mísseis caindo do céu, mas sim por um esforço coordenado para desligar os sistemas iranianos, aumentando as chances de os Estados Unidos encontrarem seus alvos sem que o Irã pudesse fazer muita coisa para impedir. Jornais internacionais afirmam que essas operações cibernéticas foram fundamentais para a eliminação precoce do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, porque permitiram que os Estados Unidos e Israel determinassem quando Khamenei se reunia com autoridades de alto escalão, oferecendo o momento perfeito para o ataque. Outras operações de inteligência e cibernéticas garantiram que os Estados Unidos tivessem neutralizado uma grande parte da rede de defesa aérea do Irã, antes mesmo de enviarem seus bombardeiros e caças para o combate. Quando o Irã sequer começou a pensar em responder, milhares de alvos já haviam sido destruídos e o país já estava em clara desvantagem. Vamos voltar à escala do ataque americano daqui a pouco, mas ao desligar os olhos e os ouvidos do Irã, os Estados Unidos mostraram à China exatamente o que fariam em caso de guerra entre as duas nações. Isso não importa apenas pelo poder e pela escalada dos ataques americanos, também é um problema gravíssimo para qualquer tentativa de resposta. Como diz Mike Beach, se você é parte da equipe de um míssil antinavio e não há ninguém do outro lado da linha dizendo para atirar, nem para onde atirar, simplesmente você não vai atirar. E esse é o ponto do que os Estados Unidos fizeram no Irã, algo que Xi Jinping precisa levar extremamente a sério. Você pode construir um dos maiores arsenais de mísseis do planeta, como se acredita que a China tinha feito. A Newsweek afirma que a China possui 550 lançadores e cerca de 400 mísseis, mas nada disso importa quando os sistemas de comando e controle são neutralizados de forma tão eficiente quando os operadores desses locais e dos muitos outros pontos de lançamento da China não conseguem se comunicar com a liderança militar. Isso já é uma péssima notícia para Xi Jinping em uma guerra contra os Estados Unidos, mas fica ainda pior quando colocamos Taiwan nessa equação, e Taiwan é o alvo mais provável de Xi Jinping. Como Macbeth explica, o plano da China para Taiwan é menos sobre desembarcar soldados nas praias, embora ele tente fazer isso, e mais sobre bombardear Taiwan com mísseis. E para isso, os sistemas de comando e controle precisam funcionar perfeitamente. Os Estados Unidos provaram no Irã que conseguem desligar tudo isso antes mesmo de lançar o ataque. E isso é um alerta brutal para Xi Jinping. E isso nos leva ao segundo problema que Xi enfrenta depois do que os Estados Unidos fizeram no Irã: choque e pavor em estado puro. Com os olhos e ouvidos do Irã neutralizados, os Estados Unidos esmagaram toda a infraestrutura militar iraniana. Os Estados Unidos mostraram que conseguem escalar, já no primeiro dia, para ataques tão massivos que atingem cerca de 1000 alvos logo de cara. Depois de aproximadamente uma semana de conflito, a Breaking Defense informou que os Estados Unidos já havia conduzido mais de 3.000 ataques contra o Irã,
atingindo inclusive 43 embarcações iranianas no processo. Além dos centros de comando e controle que já mencionamos, os Estados Unidos atingiram fábricas e bases de lançamento de drones e mísseis iranianos a tal ponto que, segundo algumas fontes, os lançamentos de drone no Irã caíram 83% e os ataques com mísseis balísticos caíram 90% em comparação com as primeiras tentativas iranianas de resposta. Essa escalada absurda é uma mensagem para qualquer um que pense em desafiar os Estados Unidos no futuro. Os Estados Unidos atacam em uma escala que ninguém imaginava ser possível. Em vez de um furacão seguido por uma onda gigante, como a Operação Tempestade no deserto, nós entregamos ao inimigo 1000 tornados logo na primeira noite. Foi assim que Macbeth caracterizou a situação. E ele está certo. Os Estados Unidos demonstraram capacidade de coordenar caças e bombardeiros com seus recursos especiais, cibernéticos e navais. Isso revela um tipo de capacidade de combate testada na prática que a China simplesmente não tem. Xi Jinping pode até achar que a China conseguiria fazer algo parecido, mas o gigantesco aparato militar chinês não foi testado em nenhum momento da era moderna. Os Estados Unidos provaram no Irã que conseguem fazer. Isso significa que Xi Jinping sabe que os americanos poderiam repetir tudo de novo contra a China se ele for imprudente o suficiente para lançar uma invasão de Taiwan que envolva os Estados Unidos. O próximo ponto da lista é a capacidade furtiva de longo alcance dos Estados Unidos. Embora os americanos estejam agora usando uma abordagem de marreta para destruir o Irã com seus bombardeiros antigos não furtivos, as primeiras horas da guerra viram os Estados Unidos empregar os seus bombardeiros furtivos B-2 Spirit. Esses bombardeiros executaram ataques cirúrgicos literalmente debaixo do nariz das defesas aéreas iranianas, que por si só já é impressionante. Mas o que realmente deve ser chamado a atenção de Xi Jinping foi o alcance absurdo desse ataque furtivo. Bombardeiros americanos realizaram voos de ida e volta de 37 horas, partindo do território continental dos Estados Unidos até o Irã para realizar ataques de precisão contra várias instalações iranianas nas primeiras horas da campanha americana. Eles conseguiram permanecer no ar graças à enorme frota de aviões-tanque de reabastecimento em voo dos Estados Unidos. Pense no que isso significa para Xi. Agora ele sabe que os pilotos americanos são treinados em nível tão alto que conseguem voar por cerca de 1 dia e meio sem escalas, executar seus ataques com precisão e depois voltar para casa. Aqui não existe essa história de a China está fora de alcance. Se os Estados Unidos decidirem bombardear a China, como poderiam fazer em caso de invasão de Taiwan, não há praticamente nada que a China possa fazer contra os B-2, além de torcer para que suas defesas aéreas, que já teriam sido enfraquecidas pela estratégia americana de desligar os olhos e ouvidos do país, consigam fazer alguma coisa. A China tem uma capacidade semelhante? Talvez tenha o H-20. Esse é o bombardeiro furtivo, projetado para rivalizar com o melhor que os Estados Unidos têm. Mas a Aerospace Global News informou que a aeronave praticamente sumiu do radar em 2025 e que levará pelo menos mais alguns anos até representar algum tipo real de ameaça aos Estados Unidos. E mesmo que estivesse disponível hoje, voltamos ao ponto que já falamos antes. Os Estados Unidos acabaram de provar no Irã o que seus bombardeiros furtivos conseguem fazer. A capacidade chinesa, por enquanto, é majoritariamente teórica. Então Xi Jinping precisa lidar com o fato de que ele sabe que os Estados Unidos têm capacidade furtiva de longo alcance, mas não pode afirmar com certeza que a China consegue equiparar isso. E de alguma forma, a situação ainda piora para Xi. Até agora falamos de como os Estados Unidos vêm se provando repetidamente no campo militar. Conseguem atingir milhares de alvos em poucos dias, usar furtividade de longo alcance e destruir os olhos e ouvidos do inimigo. Mas existe uma ameaça ainda mais existencial que o que os Estados Unidos fizeram no Irã representa para Xi. E é algo que mencionamos rapidamente antes. Ali Khamenei está morto. Isso muda completamente a forma como Xi Jinping precisa encarar qualquer guerra que possa levar ao envolvimento dos Estados Unidos. E aliás, ainda tem muito mais por vir. E se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e hypa o vídeo pra gente trazer mais conteúdo sobre esse assunto. O que os Estados Unidos mostraram a Xi no Irã é que eles irão mirar na liderança máxima de um país desde o instante em que o conflito começa. Macbeth explica isso dizendo: a primeira onda foi sincronizada
ligada com o ataque israelense ao líder supremo do Irã. A principal lição aqui é que se a inteligência dos Estados Unidos quiser ajudar um aliado a encontrar algo extremamente protegido, ela consegue. Pelo menos às vezes. Isso levanta algumas perguntas muito incômodas para Xi Jinping. A China conseguiria proteger sua liderança mais importante? O Irã não conseguiu. E nós sabemos que o Irã tinha uma enorme rede de bunkers subterrâneos construídas exatamente para esse fim. A China pode ter algo parecido, mas agora sabe que os Estados Unidos e Israel, ainda assim, conseguem atingir esses alvos. Basta que os americanos descubram uma única reunião, um único momento de exposição e acabou. Xi sairia do jogo, e ele sabe disso. Mas a situação ainda fica pior para o presidente chinês. Os Estados Unidos e Israel mostraram que não estão atacando apenas o topo da cadeia. Líderes políticos e militares em todo o Irã foram eliminados nos vastos ataques aéreos contra o país. Isso significa que Xi nem sequer pode confiar que outros continuariam seu trabalho caso os Estados Unidos apareçam com mísseis e bombas. Como informa a Sky News, Israel afirma que cerca de 40 dos principais comandantes militares do Irã foram retirados do tabuleiro durante a onda inicial de ataques conjuntos com os Estados Unidos. Neste momento, o Irã já escolheu um novo líder supremo. Depois de um breve período em que um conselho interino de 3 pessoas assumiu temporariamente as funções de liderança, a Assembleia dos Especialistas se moveu rapidamente para nomear Mojtaba Khamenei, filho do falecido Ayatollah Ali Khamenei. Mas isso apenas significa que agora a própria Assembleia dos Especialistas virou um alvo óbvio. Você acha que se Xi fosse de fato eliminado por ataques parecidos como esse, alguém na China realmente iria assumir o cargo enquanto os Estados Unidos estivessem bombardeando o país? Para Xi, o momento disso tudo não poderia ser pior, porque ele vem desmontando a cúpula militar chinesa já faz algum tempo. Em 3 de março, a BBC informou que a China havia removido 3 generais experientes, Gao Jin, Liu Lei e Gan Weigou, de um importante órgão consultivo político. Poucos dias antes, em 27 de fevereiro, a própria BBC também informou que a China havia afastado 19 autoridades, incluindo 9 integrantes do Exército de Libertação Popular, enquanto Xi buscava consolidar ainda mais poder. Depois do que aconteceu no Irã, Xi Jinping pode estar olhando para essas decisões como erros gravíssimos. Oficiais experientes foram removidos, provavelmente para serem substituídos por figuras obedientes que farão o que Xi mandar. Isso funciona para Xi enquanto ele está vivo e no poder. Mas o que acontece quando ele desaparece depois que os Estados Unidos acertarem uma bomba em um dos seus bunkers? Toda a estrutura militar e política da China entra em colapso. Exatamente como estamos vendo acontecer no Irã. Ainda assim, a China tem uma coisa a seu favor. Assim como o Irã, a China possui uma estratégia baseada em mísseis que pode ser usada para conter os Estados Unidos. E não há dúvidas de que a China é muito mais forte nesse aspecto do que o Irã, já que vem construindo grandes estoques de mísseis em preparação para uma possível invasão de Taiwan e também para se defender de ataques. Nós já mencionamos os estoques de mísseis balísticos chineses. O Irã também tinha estoques imensos. Em Israel, alguns acreditavam que o país estava a caminho de acumular 8.000 mísseis balísticos até 2027, antes dos ataques americanos e israelenses. A destruição dos centros de comando e controle reduziu drasticamente a capacidade do Irã de lançar esses mísseis, mas não a eliminou completamente. Xi vai se agarrar a esse fato para sustentar sua própria estratégia baseada em mísseis, mas ele também vai precisar defender seus locais de lançamento, porque os Estados Unidos mostraram uma clara disposição para atingir precisamente essas bases no Irã. E para a ambição de Xi de invadir Taiwan, isso é uma notícia terrível. Isso significa que as bases chinesas de mísseis balísticos vão precisar de proteção antiaérea, explica McBeat. O especialista americano acrescenta: isso significa menos unidades podendo ser enviadas para Taiwan para realmente sustentar a invasão. E também significa que essas unidades de mísseis balísticos se tornem muito menos móveis. A China ficaria encurralada, exatamente como o Irã ficou. Ela precisa manter seus lançadores em movimento, porque cada disparo de míssil gera uma assinatura enorme que pode ser usada para localizar e atingir os lançadores pouco depois. O problema que isso cria para a China é que seus lançadores passam mais tempo se deslocando do que efetivamente disparando. Ou seja, a capacidade de ataque por mísseis de Xi é degradada sem que os Estados Unidos precisem necessariamente nem disparar primeiro. O simples medo
da resposta faria com que os antigos planos chineses de saturar o inimigo com mísseis precisassem ser abandonados em troca de ataques menos frequentes e muito mais movimentação. E a China também oferece uma quantidade gigantesca de alvos para os Estados Unidos. Além dos 550 lançadores de mísseis balísticos intercontinentais que mencionamos antes, a Business Insider informa que o Pentágono acredita que a China possui 300 lançadores de mísseis balísticos de médio alcance. Some isso a 150 lançadores de mísseis de cruzeiros lançados do solo, 250 lançadores de mísseis balísticos de curto alcance e 300 lançadores de mísseis balísticos de alcance intermediário. O total chega a 1.550 lançadores de mísseis balísticos. Isso representa uma capacidade absurda de alvos para os Estados Unidos atingirem. Para a China, ter tantos lançadores significa que ela conseguiria sustentar uma estratégia baseada em mísseis por mais tempo do que o Irã. Mas essa estratégia seria degradada o tempo todo, porque os Estados Unidos mostraram que preferem atingir o arqueiro e não as flechas. Em outras palavras, e nós já dissemos isso sobre os centros de comando e controle, os mísseis não significam muita coisa quando você não tem mais os lançadores necessários para colocá-los no ar. Some tudo o que falamos até aqui e você terá uma montanha de desafios militares agora diante dos olhos de Xi, enquanto ele observa o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã. O presidente da China sabe que qualquer passo que leve ao envolvimento americano colocaria seu país diante do mesmo tipo de estratégia de choque e pavor que aconteceu no Irã. E embora a China esteja em uma posição muito melhor que o Irã para observar o peso dessa ofensiva, existe um outro elemento que deveria deixar Xi ainda mais apavorado. O Irã mostrou a Xi que a estratégia dos Estados Unidos de construir influência global baseada em poder militar funciona. Em resposta aos ataques americanos em seu território, o Irã passou a atacar bases americanas e alvos ligados às forças dos Estados Unidos na região do Golfo. Em 8 de março, a CNBC observou que todos os países que são considerados aliados dos Estados Unidos foram atacados com drones e mísseis, como exemplo, Emirados Árabes Unidos. Esse é um erro de cálculo do Irã. O país está tentando intimidar esses estados, enquanto sua própria estrutura militar desmorona. E essa abordagem pode acabar fortalecendo ainda mais as alianças desses países com os Estados Unidos, em vez de enfraquecê-las. Xi Jinping sabe que a China se veria em uma posição muito parecida caso entrasse em guerra com os Estados Unidos. Explica ainda o especialista americano. Em poucos dias de conflito, mais aliados começaram a perceber que o Irã é uma ameaça existencial ao Oriente Médio, e a China deveria prestar atenção nisso. Ele aponta que os Estados Unidos têm 3 bases militares na Coreia do Sul e no Japão, além de bases rotativas na Austrália e nas Filipinas. Xi teria que atacar essas bases numa tentativa de enfraquecer os Estados Unidos, caso uma guerra de fato começasse. Mas tudo o que isso significaria seria trazer esses 4 países para dentro da guerra, criando para a China um problema ainda maior. Imagine tudo isso acontecendo, como consequência de Xi levar adiante seu plano de invadir Taiwan. O que deveria ser uma invasão contra uma pequena ilha se transformaria numa guerra da China contra Taiwan e os Estados Unidos. E ao tentar rebater os americanos, a China acabaria convidando para o conflito outras nações poderosas, todas elas contra Pequim. E quanto aos aliados, a Rússia está a milhares de quilômetros de distância e pode muito bem se lembrar de que a China não apoiou diretamente na invasão da Ucrânia. O Irã já está sendo reduzido à irrelevância militar, e a estratégia da China de construir influência geopolítica com base em investimentos não será suficiente para convencer pequenos países a entrarem numa guerra desse tamanho. O que vemos aqui são 2 estratégias geopolíticas completamente diferentes. Os Estados Unidos investiram em poder militar bruto, como mostram as centenas de bases militares espalhadas pelo planeta. Segundo Al Jazeera, os Estados Unidos têm cerca de 750 bases em 80 países. A China, por outro lado, possui apenas uma base militar publicamente reconhecida fora do próprio território. E ela funciona muito mais como base logística do que como qualquer outra coisa. A China preferiu investir bilhões ajudando países menores a se desenvolver. Isso pode até funcionar como um plano de longo prazo, mas não vai ajudar muita coisa
coisa em 2027, caso Pequim realmente decida invadir Taiwan e os Estados Unidos entrem em conflito. O que a China fez, no fim das contas, foi se colocar numa posição em que pode ser encurralada dentro do próprio território por um país que mantém bases militares em várias nações importantes ao seu redor. E é exatamente como estamos vendo no Irã, essas bases se tornariam alvos da China, o que só aumentaria ainda mais as tensões geopolíticas e faria a guerra sair completamente do controle de Xi. Talvez o Diplomat tenha resumido isso da melhor forma em 7 de março. Abre aspas. Depois de acompanhar as parcerias regionais da China ao longo da última década, constatamos que a influência de Pequim atinge seu auge nas cerimônias de assinatura e desaparece quando surgem riscos de segurança. Pequim construiu uma estratégia para o Oriente Médio baseada em uma influência sem presença militar. E é isso que estamos vendo agora no Irã, porque a China não está correndo para fazer quase nada para ajudar o que deveria ser um de seus aliados mais importantes. Que mensagem isso envia aos muitos países menores que o Irã sobre o que a China faria por eles se fossem arrastados para uma guerra contra os Estados Unidos? Não é uma boa mensagem, e isso mostra que a estratégia chinesa de influência baseada em dinheiro se enfraquece diante do que os Estados Unidos oferecem aos seus aliados. Segurança e poder são tudo em tempo de guerra. A China não oferece nenhuma coisa nem outra para os muitos de seus parceiros, e Xi sabe disso. O que está acontecendo no Irã provou isso. O silêncio da China fala mais alto do que todo o dinheiro que ela distribui. Mais cedo ou mais tarde, a China seria forçada a atacar uma nação não alinhada numa guerra contra os Estados Unidos. E quando isso acontecer, Xi vai descobrir que os Estados Unidos têm aliados dispostos a lutar, enquanto a China nem tanto. Sem ninguém ao seu lado, além do próprio país, Xi está olhando para o Irã e vendo o fantasma do futuro em tempo de guerra, caso decida enfrentar os Estados Unidos. Uma invasão de Taiwan seria exatamente isso. E o alerta brutal que o Irã entregou à China em pouco mais de uma semana talvez seja suficiente para obrigar Xi Jinping a reconsiderar completamente tudo aquilo que ele vem planejando há anos. Xi sabe que os Estados Unidos têm uma estratégia que funciona. Ele também sabe que os Estados Unidos têm um plano para esmagar a China. E esse assunto iremos abordar em um próximo vídeo. Agora eu tenho uma pergunta pra você, eu queria que você comentasse aqui embaixo. Se a China visse os Estados Unidos fazerem com ela o que fizeram com o Irã, você acha que Xi Jinping ainda teria coragem de arriscar Taiwan, ou tudo isso é mais uma propaganda do que poder real? Comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo. Se você gostou desse formato de conteúdo, eu peço pra você deixar o seu like, hypa o vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre esse tema geopolítico, história militar, estratégias e diversos outros assuntos no âmbito militar. E eu te vejo no próximo vídeo.